Você está esperando reconhecimento, esperando justiça, esperando que o mundo finalmente perceba o quanto você é bom e recompense sua bondade com o que você merece. Acorde. O mundo não está te devendo nada, nem amor, nem dinheiro, nem respeito, nem felicidade. Você criou uma dívida que só existe na sua cabeça e agora fica aí, de mão estendida, cobrando o pagamento de um devedor que nunca assinou o contrato. A natureza não negocia com seus sentimentos. A gravidade não pergunta se você é bom antes de te puxar para baixo. O fogo não poupa o santo. A chuva cai sobre o assassino e sobre o inocente com a mesma indiferença absoluta. E você acha que merece tratamento especial porque se comportou bem? Infantilidade patética. Você tem 40 anos de idade e 5 na cabeça, esperando estrela dourada por não ter ficado quieto. Quando você entender que ninguém te deve nada, algo brutal acontece. Você para de esperar e começa a tomar. Para de reclamar e começa a construir. Para de ser vítima e se torna agente. Assumir responsabilidade total dói. Dói como músculo rompendo sob peso que ele não aguenta. Mas é essa ruptura que constrói força. A maioria vai fechar esse vídeo agora. Porque a verdade dói. Porque é mais confortável culpar o sistema, os pais, o destino. Se você tem estômago para ouvir até o fim, sem fugir para o conforto, das suas desculpas, deixe seu like agora. Não por mim, como prova para você mesmo de que não é uma criança esperando proteção. Vamos começar pelo começo, pela origem do contrato falso que te mantém esperando há anos. Você cresceu acreditando em um pacto invisível. Se comportar bem, estudar, não roubar, não matar, o universo te recompensaria. Seus pais te venderam essa fantasia. Seus professores reforçaram. A sociedade inteira conspirou para te manter infantil. Seja bom e coisas boas acontecerão. Mentira. A verdade é que ninguém jamais assinou esse contrato além de você. O universo não estava na mesa de negociação. Deus não foi testemunha. Você criou uma dívida que só existe na sua cabeça. Olhe ao redor. O mundo real não funciona assim. O homem que rouba dorme tranquilo em lençóis de seda, enquanto o trabalhador honesto conta moedas. A mulher fiel chora sozinha, enquanto a traidora recebe flores. O sistema não é corrupto. Nunca existiu sistema. Existe apenas causa e efeito, força e resistência, ação e consequência física. Você esperou bondade do universo, enquanto a natureza te mostrava todos os dias que ela é indiferente. A chuva cai sobre o justo e o injusto. O câncer ataca o santo e o assassino. O terremoto não consulta o currículo moral antes de destruir cidades. Essa crença infantil nasceu na sua mente quando você ainda era pequeno. Você obedecia para evitar punição. Depois obedecia esperando recompensa. A figura de autoridade, pai, mãe, professor, criou em você a ideia de que existe uma conta bancária invisível onde bondade gera crédito automático. Você depositou anos de comportamento correto e agora espera os juros. Mas o gerente nunca aparece. O banco nem existe. Você fica ali, no balcão vazio, com o comprovante na mão, gritando por justiça para paredes surdas. Pare agora, pegue um papel. Escreva tudo o que você acha que o mundo te deve. Emprego melhor, relacionamento fiel, reconhecimento pelo seu esforço. Agora, queime esse papel, literalmente. Observe as cinzas. Esse é o valor real do seu contrato com o universo. 0. Os estoicos sabiam disso há 2000 anos. O cosmos opera por lógica natural, não por justiça humana. Marco Aurélio comandava exércitos e, ainda assim, entendia que nada lhe era devido. Você, com seu salário mediano e ego inflado, acha que merece mais que um imperador? A raiva vem primeiro quando você acorda dessa ilusão. Raiva dos pais que mentiram, raiva do sistema que te enganou, raiva de você mesmo por ter acreditado tanto tempo. Deixe essa raiva queimar. Ela está incinerando o menino fraco que você era. Das cinzas emerge o homem que entende. Nada te é devido. Tudo deve ser conquistado. Não por direito divino, mas por força bruta de vontade aplicada no lugar certo. Você para de esperar permissão do céu
e começa a construir seu próprio altar. E ao perceber que o contrato é falso, a primeira reação não é liberdade, é raiva. A realidade te esfregou na cara a verdade que você recusava ver. O corrupto foi promovido, o mentiroso ganhou a eleição, o covarde herdou a fortuna, o incompetente assumiu o comando, enquanto você, competente e esforçado, permaneceu invisível. Sua garganta ardeu com as palavras "não é justo", mas para quem você está gritando? O vazio não responde porque não está escutando. Nunca esteve. Você esperava que o universo funcionasse como um tribunal humano, juiz imparcial, balança equilibrada, sentença proporcional ao crime. Ilusão infantil. O cosmos não tem juiz, não tem advogado de defesa, não tem júri popular. Há apenas mecanismos cegos, operando segundo leis físicas imutáveis. A gravidade não pergunta se você é bom antes de te puxar para o chão quando você cai. O fogo não poupa o santo quando ele coloca a mão na chama. A bala perdida não desvia do inocente. São forças naturais, operando com indiferença absoluta aos seus sentimentos sobre o que deveria acontecer. E as leis sociais? Igualmente mecânicas. Poder atrai recursos, carisma gera influência, conexões abrem portas. Nada disso tem relação com mérito moral. Você vê gente sem caráter vencendo porque eles entenderam o jogo, enquanto você memorizava as regras que ninguém mais estava seguindo. Eles não esperaram justiça divina. Eles criaram vantagem terrena, manipularam sistemas, usaram atalhos, quebraram códigos que você religiosamente respeitava. E funcionou. Enquanto isso, você esperava sua vez na fila do mérito que só existe na sua imaginação. A natureza te ensina todos os dias. Não existe bom e mal, existe apenas forte e fraco, adaptado e extinto. O leão que devora a gazela não é maligno. A gazela que foge não é virtuosa. São apenas organismos lutando pela sobrevivência segundo suas capacidades. Você está jogando o mesmo jogo, mas insiste em acreditar que há um árbitro cósmico tomando notas. Não há. Há apenas você, suas escolhas e as consequências físicas delas. Pare de projetar moralidade humana em um universo mecânico. Pare de chorar por justiça divina e comece a construir justiça pessoal. Isso significa força, significa estratégia, significa entender que o mundo recompensa poder, não intenção. Sua bondade não vale nada se você não tiver força para protegê-la. Seu talento não vale nada se você não tiver visibilidade para mostrá-lo. Sua verdade não vale nada se você não tiver voz para proclamá-la. O homem que acorda dessa ilusão muda a pergunta. Ele abandona o "por que eu?", lamento de criança que só produz autopiedade e paralisia. Ele adota o que eu faço agora?", pergunta de guerra que gera movimento imediato. Ele estuda o terreno, identifica recursos disponíveis, mapeia aliados e inimigos, traça rotas, age sem pedir permissão ou validação moral do universo. Ele se torna uma força natural dentro do caos, tão indiferente às lágrimas dos fracos quanto o cosmos foi indiferente às dele. Ele para de perguntar "por que eu?" e começa a perguntar "o que eu faço agora?". Você descobriu o vício mais perigoso que existe: se sentir injustiçado. É mais viciante que heroína, mais destrutivo que álcool, porque vem com recompensas imediatas e socialmente aceitas. Quando você se declara vítima, pessoas te consolam, te dão atenção, te oferecem pena. E a pena é um narcótico poderoso. Ela te exime de responsabilidade. Eu não consegui porque o sistema é corrupto. Eu não venci porque nasci pobre. Eu não tenho relacionamento porque as mulheres só querem dinheiro. Cada desculpa é uma dose de morfina emocional que anestesia a dor do fracasso sem curar a ferida. A sociedade moderna transformou o sofrimento em moeda social. Quanto mais oprimido você se declara, mais atenção você recebe. Existe uma competição invisível para ver quem é a maior vítima. Ganha quem conseguir provar que o mundo foi mais injusto com ele. E o prêmio? Permissão para não agir.
permissão para não tentar, permissão para apodrecer em paz, coberto pelo cobertor quente da compaixão alheia. Você se aninha nessa cama e chama de dignidade. É apenas covardia perfumada. O homem que acorda dessa armadilha sente nojo de si mesmo. Ele revisa as conversas que teve, os desabafos que fez, as vezes que culpou circunstâncias externas. Ele vê o padrão. Sempre havia alguém ou alguma coisa para culpar. Nunca ele. O chefe, o governo, os pais, a ex, a economia, o trânsito, o clima. Ele construiu um exército inteiro de culpados para evitar olhar no espelho e ver o único responsável. Cada inimigo externo era um escudo contra a verdade interna. Ele tinha medo de tentar e falhar sem desculpas, porque se você falha sendo vítima das circunstâncias, a falha não é sua. Mas se você tenta com todas as forças e ainda falha, aí sim é seu. Esse medo te paralisa. Então você fabrica obstáculos, exagera dificuldades, infla problemas. Você precisa que o mundo seja injusto para justificar sua imobilidade. Você reza secretamente para que as coisas piorem, porque assim sua inação parece razoável. Você se torna cúmplice da própria desgraça. A pena alheia é a coisa mais humilhante que um homem pode receber. Quando alguém sente pena de você, está te declarando inferior. Está dizendo sem palavras: você é tão fraco que merece minha compaixão. E você aceita. Pior, você busca. Você conta suas tragédias esperando aquele olhar de dó que confirma que você tem direito de desistir. Cada gota de pena é um prego no caixão da sua dignidade. Rejeite isso agora. Corte fora como o cirurgião remove tumor. Quando alguém tentar te consolar, recuse. Quando alguém tentar te dar desculpas, cuspa de volta. Diga: não, a culpa é minha, e vou consertar. Veja o desconforto no rosto deles. Eles não sabem lidar com um homem que assume responsabilidade total, porque responsabilidade total significa poder total. Significa que você não precisa esperar o mundo mudar para mudar sua vida. Se você está recusando agora mesmo esse papel patético de vítima eterna, deixe seu like. Não por mim, mas como compromisso público com você mesmo de que esse capítulo acabou. Ele troca o conforto da desculpa pelo peso da responsabilidade. Você está sentado, esperando. Faz quantos anos? 5, 10, 15? Esperando o governo mudar e criar oportunidades. Esperando a herança finalmente sair. Esperando o chefe te enxergar. Esperando a mulher perfeita aparecer e consertar sua vida emocional. Esperando o mercado melhorar. Esperando a sorte virar. Você chama isso de paciência estratégica. É apenas covardia disfarçada de sabedoria. Olhe ao redor da sala de espera, onde você está sentado. Repare nas cadeiras vazias. Repare no balcão sem atendente. Repare na poeira acumulada nas revistas velhas. Ninguém trabalha aqui. Nunca trabalhou. Esse hospital do destino que você imaginou não existe. Você criou uma sala de espera na sua mente e sentou nela e chamou isso de planejamento. Enquanto isso, a vida aconteceu lá fora. Oportunidades passaram pela janela. Você as viu passar, mas não levantou. Porque levantar significaria admitir que ninguém vai te chamar, que seu nome nunca esteve na lista, que a senha que você segura é falsa. O conto de fadas te prometeu um resgate. Cinderela esperou o príncipe. A bela adormecida esperou o beijo. Você absorveu essas histórias quando criança e nunca percebeu que elas te infectaram. Agora você é um adulto de 30, 40 anos esperando um cavaleiro em cavalo branco. Só que você não é princesa em torre. Você é soldado em campo de batalha. E está esperando reforços que nunca foram enviados enquanto o inimigo avança. Acorde agora. Levante dessa cadeira. Olhe pela janela. Veja o mundo se movendo sem você. Veja homens construindo impérios sem permissão. Veja mulheres criando negócios sem capital inicial. Veja pessoas saindo de situações piores que a sua porque pararam de esperar e começaram a cavar. Eles não tinham mais sorte que você. Tinham menos ilusão. O amor da sua vida não vai aparecer e consertar seus traumas emocionais. Ela vai aparecer
quando você já os tiver resolvido sozinho. O dinheiro não vai cair do céu. Vai vir quando você criar valor e cobrar por ele sem culpa. O reconhecimento não vai vir porque você merece. Vai vir quando você forçar os outros a prestarem atenção através de resultados inegáveis. Nada vem para quem espera. Tudo vem para quem toma. Você é o único soldado no campo de batalha. Pare de olhar para o horizonte esperando reforços. Pegue a arma, estude o terreno, trace a estratégia, avance sozinho, porque sozinho não significa fraco, significa livre. Livre de dependências, livre de expectativas tóxicas, livre da paralisia que vem de esperar alguém te salvar. Você é simultaneamente o exército, o general e a nação pela qual está lutando. Sozinho, ele descobre que a solidão não é abandono, é autonomia. Você vai fazer algo que parece insano, assumir que tudo é culpa sua. Tudo, sem exceção, sem nuances, sem... Mas é que... Choveu e você se molhou? Culpa sua por não ter olhado a previsão do tempo e saído com guarda-chuva. Foi traído? Culpa sua por ter escolhido alguém sem caráter, por não ter lido os sinais, por ter confiado sem verificar. Perdeu o emprego? Culpa sua por não ter construído habilidades insubstituíveis. Foi assaltado? Culpa sua por estar no lugar errado na hora errada, desatento. Essa postura parece cruel, parece injusta, parece que você está se torturando desnecessariamente. Mas observe o que acontece quando você adota essa filosofia extrema. A impotência desaparece, porque se a culpa é sua, o poder de mudar também é. Se você foi vítima de forças externas, está refém delas. Mas se você é o responsável, você é o agente. Você recupera o controle arrancando-o das mãos do destino. A maioria das pessoas passa a vida inteira apontando o dedo. Para os pais que não deram amor suficiente, para o sistema educacional que não ensinou habilidades úteis, para a economia que não gera empregos, para o parceiro que não compreende. Cada dedo apontado é um pedaço de poder entregue para outra pessoa. Você distribui sua soberania como esmola, dando aos outros o controle sobre sua felicidade, seu sucesso, sua paz. E depois, reclama que está impotente. Vire o dedo. Aponte para o peito. Dói? Ótimo. A dor é o preço da liberdade. Porque quando você assume culpa radical, você declara guerra ao mundo e a si mesmo simultaneamente. Você diz: eu criei essa situação através das minhas escolhas, da minha negligência, da minha fraqueza. Portanto, eu posso criar uma situação diferente através de escolhas melhores, de disciplina, de força. Você se torna simultaneamente o criminoso e o juiz. E a sentença é sempre a mesma: ação imediata. Traído? Não gaste energia odiando o traidor. Pergunte: por que escolhi essa pessoa? Que bandeiras vermelhas eu ignorei? Que padrão meu atraiu isso? Conserte o padrão. Faliu? Não culpe o mercado. Pergunte: onde minha estratégia falhou? Que habilidades me faltaram? Que riscos não calculei? Aprenda, evolua, tente de novo com dados novos. Você vai errar nessa jornada. Vai assumir culpa por coisas genuinamente fora do seu controle. Vai se punir excessivamente. Mas esse erro é preferível ao erro oposto: passar a vida inteira sem poder porque você o entregou para circunstâncias externas. Melhor ser um tirano cruel contra si mesmo que governar seu destino do que um escravo gentil que espera permissão para viver. Olhe no espelho agora. Veja o homem refletido. Esse é seu único inimigo verdadeiro. Ele te sabota com procrastinação, te enfraquece com vícios, te paralisa com medo. Mas ele também é o único inimigo que você pode destruir e reconstruir completamente. Você não pode mudar o governo, mas pode mudar seus hábitos. Não pode controlar o mercado, mas pode controlar suas habilidades. Não pode mudar o passado, mas pode reescrever o futuro através de escolhas presentes. O espelho reflete o único inimigo que ele pode vencer. Você ainda está cobrando uma dívida que nunca será paga: amor
que não recebeu. Aos 5 anos, apoio que faltou aos 15, dinheiro para a faculdade que nunca veio. Você mantém uma planilha mental das falhas dos seus pais, atualizada diariamente, com juros compostos de ressentimento. Cada vez que você falha na vida adulta, você consulta essa planilha procurando o culpado original. Eu sou assim porque meu pai era ausente. Eu não confio porque minha mãe era fria. Você transformou seu passado em álibi permanente. Pare. Agora olhe para seus pais não como os deuses que deveriam ter sido, mas como os humanos quebrados que sempre foram. Seu pai não era o provedor perfeito. Era um homem assustado, tentando pagar contas que não entendia, preso em um emprego que odiava, carregando traumas que ninguém curou. Sua mãe não era a fonte inesgotável de amor incondicional. Era uma mulher exausta, talvez infeliz no casamento, talvez repetindo os erros que a mãe dela cometeu. Eles não tinham manual, não tinham terapia, não tinham internet para pesquisar como criar filhos emocionalmente saudáveis. Eles improvisaram com as ferramentas quebradas que herdaram. Você esperava a perfeição de pessoas que nunca tiveram chance de ser perfeitas. E agora, décadas depois, você ainda está parado na porta da casa deles, esperando um pedido de desculpas que nunca virá. Mesmo que viesse, não mudaria nada. Não devolveria os anos perdidos. Não apagaria as memórias dolorosas. Não transformaria você magicamente em alguém funcional. O perdão que você espera deles é o perdão que você precisa dar a si mesmo por ter esperado tanto tempo. Perdoar não é bondade, é estratégia de guerra. Cada momento que você gasta remoendo o passado é um momento roubado da construção do futuro. Cada grama de energia emocional investida em ressentimento parental é energia que não vai para seus objetivos, seus relacionamentos, sua evolução. Seus pais já te roubaram a infância. Não deixe que roubem também sua vida adulta através da amargura que você cultiva voluntariamente. Declare agora: a dívida está perdoada, não porque eles merecem perdão, mas porque eu mereço liberdade. Você cancela o contrato unilateralmente, você fecha a planilha, você queima os registros, e então você faz algo radical. Você se torna seu próprio pai. Você dá a si mesmo o amor que não recebeu, a aprovação que esperou, o apoio que faltou. Você se paterna. Isso significa disciplina quando você quer ser indulgente. Significa exigência quando você quer ser preguiçoso. Significa o não difícil quando você quer o sim fácil. Um bom pai não é aquele que dá tudo o que o filho quer. É aquele que dá o que o filho precisa para se tornar forte. Você agora é simultaneamente o pai severo e o filho em formação. Você para de esperar que eles mudem, peçam desculpas ou finalmente te entendam. Eles provavelmente morrerão sem fazer nenhuma dessas coisas. E está tudo bem, porque você não precisa mais deles para seguir em frente. Você cortou a corda invisível que ainda te prendia à casa da infância. Você se emancipou retroativamente. Órfão por escolha, ele finalmente se torna adulto. Você ainda está esperando que o universo puna quem te feriu. O chefe abusivo, o sócio traidor, o amigo falso. Você alimenta fantasias de justiça onde eles finalmente sofrerão o que merecem. O que vai e volta. Karma é uma vadia. Deus vê tudo. Você terceirizou sua vingança para forças invisíveis enquanto seus inimigos dormem tranquilos e prosperam. Enquanto isso, você apodrece por dentro esperando uma punição divina que nunca chega. Acorde para a verdade brutal. Justiça não é uma lei natural como a gravidade. É uma construção humana mantida por força humana. Não existe balança. Não existe placar de pontos morais. Não existe juiz celestial anotando pecados e distribuindo castigos. Existe apenas poder e ausência de poder. Aqueles que têm força suficiente criam sua própria justiça. Aqueles que não têm engolem a injustiça e chamam isso de perdão para disfarçar a impotência. Você tem duas opções diante da ofensa. Primeira, adquirir poder suficiente para impor consequências. Isso não significa violência física, significa alavancagem.
Se seu chefe te humilha e você não pode reagir, você é fraco. Sua única escolha real é se tornar forte o suficiente para sair, para competir, para torná-lo irrelevante. Se você foi traído nos negócios e não pode processar, não pode vencer, sua única estratégia é construir algo tão grande que o traidor se torne uma nota de rodapé ridícula na sua história. Segunda opção, desenvolver sabedoria para ignorar a ofensa completamente. Isso não é passividade covarde, é indiferença estratégica. Você reconhece que algumas batalhas não merecem energia, que alguns inimigos são tão pequenos que lutar contra eles te diminui, que a vingança muitas vezes custa mais caro que o dano original. Os estoicos entendiam isso. Não reagir não é fraqueza quando vem de lugar de força, não de medo. O que você não pode fazer é a terceira via, patética, que escolheu. Ficar imaginando vingança sem executá-la, remoendo o ódio sem canalizá-lo, esperando que o destino faça o trabalho sujo por você. Isso te transforma em escravo mental do seu ofensor. Ele segue livre, construindo vida, enquanto você está preso numa cela mental decorada com planos de vingança que nunca sairão do papel. Assuma o comando dos seus conflitos agora. Alguém te prejudicou? Avalie. Você tem recursos para responder proporcionalmente. Se sim, responda de forma calculada, fria, legal se possível. Faça-os pagarem o preço real das ações deles. Se não tem recursos, aceite temporariamente a derrota e trabalhe em silêncio para nunca mais estar nessa posição. Construa capital, financeiro, social, político, até que ninguém possa te tocar impunemente. Pare de rezar pedindo que seus inimigos sofram. Pare de esperar que Deus resolva seus problemas terrenos. Se Deus existe, Ele já deixou claro que não interfere em disputas humanas mesquinhas. Ele te deu livre arbítrio e músculos. Use-os. A oração não move montanhas. Explosivos movem. Estratégia move. Ação consistente move. Se você já entendeu que ninguém te deve nada, que o universo não vai lutar suas batalhas, que justiça é algo que você constrói ou ignora, comente agora: ninguém me deve nada. Não como declaração vazia, mas como compromisso de parar de esperar salvação externa. Ele não reza por justiça, ele trabalha por força. O mundo externo é uma fraude. Incompetentes comandam empresas, preguiçosos herdam fortunas, mentirosos ganham eleições. Você já sabe disso. Já aceitou que a meritocracia social é fantasia vendida para manter gado produtivo. Mas existe um tribunal que não pode ser corrompido, sua própria mente. Você sabe exatamente quando trabalhou de verdade e quando fingiu. Sabe quando suou e quando enrolou. Sabe quando enfrentou o medo e quando fugiu dele dando desculpas bonitas. Você pode enganar seu chefe aparecendo online enquanto assiste Netflix. Pode enganar sua parceira fingindo interesse enquanto sua mente está longe. Pode enganar seus seguidores com discurso motivacional, enquanto sua vida é caos privado. Mas quando deita na cama no escuro, sozinho com seus pensamentos, o juiz interno abre o processo. Ele revisou as evidências do dia. Ele sabe a verdade. E o veredito queima. A maioria das pessoas passa a vida inteira negociando com esse juiz interno. Eu tentei, mas eu ia fazer, porém, não deu porque cada desculpa é uma tentativa de suborno. Você tenta convencer a si mesmo que o esforço medíocre merece recompensa emocional plena, que aparecer já é suficiente. Que intenção vale tanto quanto execução? Você quer sentir orgulho sem pagar o preço do orgulho. Quer autorrespeito sem comportamento respeitável. Não funciona. O juiz interno não aceita moeda falsa. Pare de negociar agora. Estabeleça meritocracia brutal dentro da sua própria cabeça. Você só se permite satisfação quando o trabalho foi real. Só se recompensa com descanso depois de produção genuína. Só celebra vitórias que custaram suor verdadeiro. Se você enrolou o dia inteiro, não tem direito a se sentir produtivo só porque estava tecnicamente trabalhando. Se você treinou com meia intensidade, não tem direito ao orgulho do atleta que sangrou na academia.
Se você estudou superficialmente, não pode reivindicar conhecimento profundo. Isso parece cruel? É. Mas essa crueldade interna é a única coisa que te mantém honesto num mundo de mentirosos. Enquanto todos ao redor estão inflando currículos, exagerando conquistas e vendendo fumaça, você mantém registro impecável da realidade. Você se torna impossível de corromper porque o suborno mais tentador, auto-engano confortável, não funciona mais em você. O autorrespeito verdadeiro não vem de likes, diplomas ou salário. Vem de saber que você não trapaceou no jogo privado contra si mesmo. Que quando ninguém estava olhando, você deu o máximo. Que você não negociou padrões só porque podia. Esse respeito próprio é inatingível para quem vive enganando a si mesmo. E é indestrutível para quem mantém integridade interna absoluta. Quando você perde o emprego, mas sabe que trabalhou com excelência, você dorme tranquilo. Quando o relacionamento acaba, mas você sabe que deu tudo o que tinha, você segue em paz. Quando o projeto falha, mas você sabe que não poupou esforço, você levanta rápido. Porque a aprovação que importa, a sua própria, está intacta. Você olha no espelho e vê um homem que pode confiar em si mesmo. Isso vale mais que todos os troféus externos que outras pessoas podem dar ou tirar. Ele dorme tranquilo não porque venceu, mas porque não trapaceou. Você ainda acredita em amor incondicional? Que ela te ama pelo que você é, não pelo que você faz? Acorde. Você é amado pelo que provê. Segurança emocional quando ela está ansiosa. Recursos financeiros quando as contas chegam. Força quando ela precisa de proteção. Afeto quando ela precisa de validação. Status quando ela quer ser vista. Pare de prover qualquer uma dessas coisas e observe quanto tempo o amor eterno dura. 6 meses? 3? Uma semana? Isso não é cinismo, é biologia, é economia, é a verdade brutal que as comédias românticas esconderam de você. Todo relacionamento é uma transação contínua, onde ambos os lados avaliam constantemente se o que recebem vale o que investem. Quando o balanço pende negativamente por tempo suficiente, o amor evapora como névoa sob o sol. E então você ouve as palavras mágicas: eu te amo, mas não estou mais apaixonada. Tradução: você parou de gerar valor suficiente para justificar meu investimento emocional. Você pode ficar amargo com essa verdade. Pode gritar que amor verdadeiro deveria ser incondicional. Deveria. Mas deveria é a palavra favorita dos fracos que querem que o mundo se ajuste aos seus desejos infantis. O mundo real opera em trocas. Sua mãe te amou incondicionalmente porque você era a extensão biológica dela. Instinto, não escolha consciente. Todas as outras pessoas na sua vida te escolhem e podem te desconsiderar quando você deixar de valer a pena. Isso não te deixa amargo, te deixa afiado. Você entende agora que amor é algo que precisa ser conquistado diariamente. Você não pode engordar, ficar preguiçoso, perder a ambição e esperar que ela continue te olhando com desejo. Você não pode ficar emocionalmente fraco, chorão sem direção e esperar que ela continue te respeitando. Você não pode parar de crescer, de evoluir, de ser interessante e esperar que ela continue escolhendo você quando homens melhores aparecem. Essa consciência te transforma de mendigo romântico em competidor estratégico. Você mantém seu valor alto, treina o corpo, afia a mente, expande recursos, desenvolve habilidades. Cultiva a presença, não por insegurança patética de segurar ela, mas porque você entende que atração e respeito não são estados permanentes, são reações a estímulos contínuos. Pare o estímulo, perde a reação, e funciona nos dois sentidos. Você também escolhe ela todos os dias. Se ela parar de cuidar de si mesma, de te respeitar, de agregar valor à sua vida, você tem o direito de reavaliar. Amor não é prisão vitalícia automática após dizer sim. É renovação diária de contrato, onde ambos precisam continuar sendo a melhor opção um do outro. Ele conquista seu lugar na mesa todos os dias.
Você vê alguém com mais dinheiro, melhor corpo, relacionamento mais bonito e sente aquela queimação familiar no peito. Inveja. Você disfarça chamando de injustiça. Ele não merece. Ela só conseguiu porque teve sorte. Eles trapacearam. Mentiras confortáveis que escondem a verdade. Você está sentindo dor porque outra pessoa conquistou o que você quer, mas não teve coragem de perseguir com a mesma intensidade. A inveja é a criança de 5 anos batendo o pé porque o coleguinha ganhou o brinquedo e ela não. É emocional, irracional, impotente. Ela grita, não é justo, esperando que um adulto corrija a situação. Mas você não tem 5 anos e ninguém vai redistribuir o sucesso alheio para acalmar seu ego ferido. A inveja te paralisa porque te mantém focado no que o outro tem ao invés do que você precisa fazer. Mate essa criança agora. Substitua a pergunta infantil, por que ele sim e eu não, pela pergunta adulta, que preço ele pagou que eu não paguei? Analise friamente. O empresário que você inveja trabalhou 80 horas por semana durante 5 anos enquanto você assistia séries. A mulher com corpo escultural acorda às 5 horas para treinar enquanto você aperta soneca. O casal feliz que você inveja teve conversas difíceis que você evitou ter. O escritor best-seller escreveu por 1 década sendo rejeitado enquanto você desistiu no primeiro não. Transforme inveja em estudo de caso. Cada pessoa bem-sucedida é um manual vivo de como chegar onde ela está. Estude a trajetória. Identifique os sacrifícios. Mapeie as habilidades. Reconheça os riscos que ela assumiu. E então faça a pergunta honesta. Estou disposto a pagar esse preço? Se sim, pare de invejar e comece a copiar. Se não, pare de invejar e aceite que você escolheu conforto enquanto ela escolheu ambição. O sucesso alheio não é ofensa pessoal contra você. É prova matemática de que é possível. Se aquele cara saído da favela construiu império, significa que pode ser feito. Se aquela mulher superou trauma e construiu família saudável, significa que o passado não é destino. Se aquele desconhecido na internet faturou milhões com ideias simples, significa que oportunidade existe. Eles não roubaram seu sucesso. Eles provaram que ele está disponível para quem pagar o preço. Respeite quem venceu, não por bondade, mas por pragmatismo. Respeito abre portas que inveja fecha. O homem bem-sucedido pode te mentorar se você demonstrar admiração genuína. Pode te ensinar se você perguntar humildemente. Pode te conectar se você não estiver emanando energia tóxica de ressentimento. Inveja te isola. Respeito te conecta. O sucesso do outro deixa de ser ofensa e vira mapa. Você perdeu de novo e culpou a sorte. Não tive sorte. Ele teve sorte. Sorte não está do meu lado. Você usa essa palavra mágica como escudo que te protege da verdade. Você não jogou os dados vezes suficientes. Não apareceu em lugares suficientes. Não tentou em quantidades suficientes. Você jogou 1, 2, talvez 5 vezes. E quando não, funcionou. Declarou que o universo conspirou contra você. Enquanto isso, o sortudo que você inveja tentou 1000 vezes, falhou 900 e venceu 100. Sorte não é mágica. É matemática fria. É preparação, encontrando oportunidade em volume suficiente até que as probabilidades não tenham escolha além de favorecer você. Pense no cassino. A casa sempre ganha não porque tem sorte, mas porque joga milhões de rodadas. A lei dos grandes números garante que a vantagem estatística pequena se transforme em lucro gigante quando multiplicada por volume. Você precisa se tornar a casa na sua própria vida. Pare de jogar os dados uma vez e esperar 6. Jogue 1000 vezes. Candidate-se a 100 vagas, não a 3. Aborde 30 pessoas, não 2. Tente 10 estratégias de negócio, não uma. Lance 20 produtos, não o perfeito que você nunca termina. A cada tentativa, você refina a técnica, acumula experiência, expande rede de contatos. Você não está apenas aumentando quantidade,
está multiplicando qualidade disfarçada de quantidade. O homem sortudo que você conhece não tem poderes místicos. Ele simplesmente entendeu que exposição maximiza a probabilidade. Ele vai a eventos toda semana, enquanto você fica em casa esperando a oportunidade bater na porta. Ele envia mensagens para 100 pessoas, enquanto você espera o contato perfeito. Ele publica conteúdo todos os dias enquanto você espera a inspiração divina. Ele está forçando o universo a prestar atenção através de presença inescapável. Cada não te aproxima estatisticamente do sim. Cada falha te ensina o que evitar na próxima. Cada rejeição elimina uma rota ineficaz. Você não está perdendo, está comprando dados através de tentativas. O problema é que você desiste na 4ª tentativa, quando a vitória estatística chegaria na 40ª. Você para de cavar 1 metro antes de encontrar ouro e culpa o destino por não ter colocado o ouro mais perto da superfície. Aumente sua superfície de sorte agora. Apareça em mais lugares. Converse com mais gente. Tente mais abordagens. Arrisque mais capital. Publique mais trabalho. Quanto maior sua presença, maior a probabilidade de estar no lugar certo na hora certa. Sorte favorece quem tem mais pontos de contato com a realidade. Se você quer aprender a manipular sua própria sorte, transformando probabilidade em arma estratégica, inscreva-se agora, porque esperar sorte chegar é garantia de morrer esperando. Ele joga os dados tantas vezes, tenta tantas abordagens, aparece em tantos lugares, trabalha com tanta consistência, que as próprias leis estatísticas se curvam. A má sorte cansa de lutar contra alguém que simplesmente não para de tentar. Ela desiste. Procura vítimas mais fáceis. Aqueles que tentaram 3 vezes e desistiram. Ele cansa a má sorte até que ela desista. O mundo está testando você agora mesmo. Aquele chefe que pede só mais uma coisinha fora do horário. Aquele amigo que sempre precisa de favor, mas nunca está disponível quando você precisa. Aquela prima que liga só quando quer dinheiro emprestado. Eles não fazem isso por maldade. Fazem porque você ensinou que podem. Cada vez que você disse sim quando queria dizer não, você assinou um contrato invisível. Pode me usar. Eu não vou reagir. Ninguém vai proteger seus interesses se você não fizer isso. Ninguém. Sua bondade não gera reciprocidade automática. Sua disponibilidade não cria gratidão. Apenas convida exploração. As pessoas tomam o que você permite ser tomado. Testam seus limites, empurrando devagar até encontrar resistência. Se não encontram resistência, empurram até você quebrar. E então, fingem surpresa quando você finalmente explode, mas você nunca reclamou antes. Aprenda a palavra mais poderosa do vocabulário humano agora. Não. Não. Eu não vou trabalhar no fim de semana. Não. Você não pode pegar dinheiro emprestado de novo sem ter pago o anterior. Não, eu não vou resolver seu problema que você criou por preguiça. Diga sem explicação excessiva, sem desculpas inventadas, sem justificativas elaboradas que só abrem espaço para negociação. Não é uma frase completa, ponto final. Silêncio. A culpa vai vir. Você foi condicionado a achar que estabelecer limites é egoísmo, que dizer não te torna má pessoa. Mentira plantada por quem se beneficia da sua complacência. Bondade sem limites não é virtude, é estupidez disfarçada de moralidade. O santo que dá tudo acaba sem nada para dar e se torna inútil até para quem genuinamente precisa de ajuda. Você precisa de fronteiras, não apesar de ser bom, mas para continuar sendo capaz de fazer o bem. Estabeleça fronteiras armadas, não meras sugestões educadas que podem ser ignoradas, mas limites com consequências reais e imediatas. Alguém desrespeita seu tempo, perde acesso a ele. Alguém abusa da sua generosidade, corta o fornecimento. Alguém te trata mal, remove sua presença da vida dessa pessoa. Sem avisos dramáticos, sem ultimatos vazios, apenas consequência fria e automática como lei da física. O respeito não nasce de discurso, nasce de padrão observável.
As pessoas respeitam quem demonstra consistentemente que desrespeito tem custo. Você ensina ao mundo como tratá-lo através das suas reações, não das suas palavras. Se você tolera desrespeito, você está treinando as pessoas a desrespeitá-lo mais. Se você pune desrespeito imediatamente, você está treinando as pessoas a pensarem 2 vezes antes de testá-lo. O respeito nasce onde a complacência morre. Você passou anos rezando por vida fácil, pedindo que Deus removesse os obstáculos, implorando que o universo aliviasse o peso. Por que comigo? Por que tão difícil? Você queria caminho plano, clima perfeito, vento a favor. Acorde agora e agradeça que suas orações foram ignoradas. Porque se tivessem sido atendidas, você seria massa mole sem forma. Seria criança eterna. Seria fraco demais para sobreviver ao primeiro vento forte da vida adulta. Olhe para suas cicatrizes agora. Cada uma tem nome. Traição que te ensinou discernimento. Falência que te ensinou gestão. Rejeição que te ensinou valor próprio. Perda que te ensinou desapego. Essas marcas não são vergonha. São medalhas de batalha. São prova física de que você entrou na guerra e sobreviveu. Homens sem cicatrizes são homens que nunca lutaram. São decoração em tempo de paz que se despedaça quando a guerra real chega. A dificuldade foi a forja. Você entrou lá como ferro bruto, cheio de impurezas, mole, inútil. O calor brutal queimou tudo que era fraco em você. As marteladas brutais moldaram formato funcional. O resfriamento na água gelada cristalizou estrutura molecular nova. Você saiu como aço temperado. Se o universo tivesse sido gentil, tivesse te dado tudo fácil, você ainda seria ferro enferrujado, apodrecendo em canto, esquecido. Agradeça aos inimigos que te forçaram a ficar esperto. Agradeça a pobreza que te ensinou o valor do dinheiro. Agradeça a solidão que te obrigou a se bastar. Agradeça ao fracasso público que matou seu ego inflado. Agradeça ao abandono que te mostrou que você consegue sozinho. Cada dor tinha currículo escondido, que você só enxerga anos depois, quando está do outro lado, usando habilidades que a dor instalou. Pare de pedir vida fácil agora. Peça força para suportar vida dura. Porque vida fácil cria homens fracos, e homens fracos criam vida difícil eventualmente. O ciclo é inevitável. Você pode escolher dificuldade voluntária agora que te fortalece, ou esperar dificuldade involuntária depois que te destrói. O homem sábio escolhe suas batalhas e entra nelas preparado. O tolo evita conflito, até que conflito inevitável o encontre despreparado. Os estoicos chamavam isso de amor fati, amor pelo destino. Não resignação passiva, não aceitação derrotista, mas abraço guerreiro de tudo o que aconteceu, incluindo e especialmente as partes brutais. Porque você entende agora que aquelas partes te definiram, te esculpiram, te separaram da massa amorfa de gente que nunca foi testada e, portanto, nunca foi refinada. Ele ama o destino, especialmente as partes que doeram. Você carrega uma mala invisível para todo lugar que vai. Dentro dela, expectativas não cumpridas, promessas quebradas, decepções catalogadas. Peso brutal que curva sua coluna e te mantém olhando para baixo. Você espera que seu chefe te valorize. Espera que seus amigos sejam leais. Espera que o mundo seja justo. Espera que as pessoas mudem. Cada expectativa é um gancho que outro ser humano pode usar para te arrastar, te controlar, te ferir. Você entregou o controle da sua paz para pessoas que nem sabem que o têm. Solte a mala agora. Deixe ela cair no chão. Ouça o som surdo do impacto. Sinta a leveza instantânea nos ombros. Quando você para de esperar qualquer coisa de qualquer pessoa, você se torna invulnerável. Ninguém pode te decepcionar se você não tiver expectativas. Seu chefe te ignorou? Você não esperava reconhecimento mesmo. Seu amigo te traiu? Você já sabia que lealdade é rara. O sistema falhou? Você nunca confiou nele para começar. Isso não é cinismo. É imunidade estratégica.
É blindagem emocional que te permite navegar o caos humano sem sangrar a cada traição pequena. Você observa as pessoas falhando, mentindo, desapontando e sente nada. Nem raiva, nem surpresa, nem dor. Apenas reconhecimento neutro de que humanos são humanos, falhos, egoístas, imprevisíveis. Você não os odeia por isso. Apenas ajusta expectativas para zero e opera a partir daí. A amargura some quando você mata as expectativas, porque a amargura nasce de promessas não cumpridas. Se você nunca prometeu nada a si mesmo sobre o comportamento alheio, não há nada para amargar. Você fica livre, livre para apreciar quando alguém age bem, sabendo que é exceção, não regra, livre para cortar relações tóxicas sem arrependimento, livre para caminhar sozinho pelo mundo sem precisar de validação constante de outros. Você se torna agente livre no caos, enquanto todos ao redor estão presos em teias de expectativas recíprocas. Eu fiz isso por você. Então você deveria... Você se move sem amarras. Você ajuda quem quer ajudar, sem esperar gratidão. Você trabalha pelo seu padrão interno, sem esperar reconhecimento externo. Você ama sem esperar amor de volta. Paradoxalmente, essa independência radical te torna mais capaz de conexões genuínas, porque você não está negociando, está escolhendo. Se você está escolhendo agora mesmo essa liberdade brutal, a liberdade que vem de assumir responsabilidade total, sem esperar nada em troca, deixe seu like. Não como gesto vazio, mas como marco físico de que você cortou as correntes invisíveis das expectativas e está caminhando sozinho pela primeira vez. Essa liberdade tem um gosto metálico de soberania. Você olha para o céu agora, não com súplica, não com raiva, não com expectativa. Você olha e vê o que sempre esteve lá, vazio. Nenhum juiz cósmico anotando seus pontos, nenhum salvador preparando o resgate, nenhum pai celestial prestes a consertar sua vida. O céu está vazio, sempre esteve. E pela primeira vez, isso não te aterroriza, te liberta. Porque se não há ninguém lá em cima para te salvar, também não há ninguém lá em cima para te controlar. O trono estava vazio o tempo todo. Você passou décadas ajoelhado diante dele, esperando que alguém sentasse e te desse ordens, propósito, direção. Rei ausente. Deus silencioso. Universo indiferente. Você esperou até seus joelhos sangrarem. E agora, finalmente, você entende. O trono está vazio porque é seu. Sempre foi. Você só estava olhando para o lugar errado, esperando permissão que nunca precisou. Você se levanta, caminha até o trono, senta. A coroa da sua própria existência pousa pesada na sua cabeça. Você não é mais súdito esperando ordens. Você é rei do único território que importa, sua própria vida. Você é o legislador que cria as leis internas. Você é o exército que defende suas fronteiras. Você é o povo que obedece ou se rebela. Monarquia absoluta de um só homem, governando um único reino chamado Eu. Ninguém lhe deve nada. Você liquidou todas as cobranças imaginárias, cancelou a dívida parental, perdoou o karma que não chegou, liberou os inimigos da obrigação de sofrer pelo que fizeram. Você está quite com o universo porque parou de fazer empréstimos emocionais que ele nunca concordou em pagar. E no mesmo movimento, você pagou todas as suas dívidas. Deixou de ser vítima, então não deve mais explicações. Assumiu responsabilidade total, então não deve mais desculpas. Você governa sozinho agora, não por abandono, mas por conquista. Cada tópico anterior foi batalha vencida. Matou o contrato falso da infância, aceitou a indiferença da realidade, rejeitou o vício da vitimização, dispensou os salvadores imaginários, assumiu culpa radical, perdoou dívidas parentais, construiu justiça própria, estabeleceu meritocracia interna, aceitou amor condicional, matou a inveja, domou a sorte, armou suas fronteiras, agradeceu pela dureza, conquistou liberdade absoluta. 15 batalhas, 15 vitórias, uma guerra completa contra a ilusão de que você era refém do mundo.
Mas sentar no trono não é o fim, é o começo mais perigoso, porque agora você tem algo que a maioria nunca terá: poder real sobre sua existência. E poder sem ação é só fantasia decorada. Você pode sentar nesse trono como rei decorativo que governa nada ou como imperador que conquista tudo. Conhecimento sem execução é veneno lento. Te mostra o que você poderia ser enquanto você continua sendo o que sempre foi. Agora vem a única pergunta: que importa? O que você vai fazer com esse poder? A maioria vai fazer nada. Vai fechar esse vídeo emocionado, sentir um breve momento de clareza e amanhã estará de volta ao padrão antigo. Culpando, esperando, chorando por justiça que nunca vem. Você chegou até aqui. 15 verdades brutais, 15 socos no estômago. Agora você não tem mais a desculpa da ignorância. Saber e não fazer é covardia disfarçada de sabedoria. Você pode fechar esse vídeo, voltar para a vida confortável de vítima, continuar culpando o mundo. Ou pode acordar amanhã diferente. Escolha. Se você chegou até o fim, você faz parte do 1% que não foge da dor. Você tem algo que a maioria perdeu ou nunca teve: coragem para olhar no espelho e ver a verdade feia refletida. Respeito. Poucos aguentam 30 minutos de verdade sem anestesia das ilusões reconfortantes. Agora prove publicamente. Escreva nos comentários: ninguém me deve nada. Não como frase motivacional vazia, como compromisso gravado que você vai reler nos dias fracos, quando estiver tentado a voltar para o papel de vítima. Compromisso público tem peso. Use-o. A guerra não termina aqui. Essa foi apenas a primeira batalha: matar o vitimismo. A próxima etapa do seu treinamento está esperando. Assista ao próximo vídeo agora. Não amanhã. Não quando tiver tempo. Agora. Enquanto o fogo ainda queima. Momentum é arma. Não desperdice. Ninguém vai salvar você. Ninguém vai construir sua vida. Ninguém vai lutar suas batalhas. Você está sozinho no campo de guerra da sua existência. E isso não é maldição. É liberdade absoluta. Soberano não pede permissão.